Será que Jair Bolsonaro perdeu o governo e não foi reeleito pelo pecado da idolatria? Nós vamos ver isso aqui em Jeremias 18. Nós vamos falar sobre idolatria, nós vamos falar sobre o oleiro. Mas antes de você descobrir esse mistério, se inscreva no nosso canal, marque o seu joinha e vamos juntos no canal Aprofundando em Deus. Tem também meu Instagram pessoal, que é o @LuizCarvalhoPro, onde eu falo do meu trabalho de trader, do meu dia a dia. Lá você pode conversar comigo melhor. E também temos o 5am, que tem os links para você participar das salas gratuitas. Tem sala no Brasil, Estados Unidos, Europa. Aonde você estiver, vai ter uma sala para você ler a palavra. A gente está lendo Jeremias, ler provérbios, orar pelos irmãos, receber oração. É uma benção. São amigos de verdade que se formam. Vamos começar então, para falar desse mistério aqui, nos primeiros versículos de Jeremias 18, que está assim na palavra de Deus. Essa é a palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. É a casa do oleiro, tá, gente? Não é do oleiro, não. Versículo 3. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Então aqui, né, logo nesses primeiros 4 versículos de Jeremias 18, né, a gente vê a questão de se refazer o vaso, né? Essa imagem muitas vezes representa a gente mesmo, nas mãos do Senhor Jesus, o mestre oleiro, né? Quando a gente inicia um relacionamento com Cristo, a Bíblia diz que a gente se torna novas criaturas. Isso está lá em 2 Coríntios 5,17. Né? As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E aí a gente recebe a oportunidade de um novo recomeço, a gente se torna um barro espiritual para o Espírito Santo trabalhar. Então eu creio que se você se entregar o seu coração, você vai ser moldado dia após dia, de glória em glória, para se tornar um lindo vaso perfeitamente projetado para os grandes propósitos que Deus tem para a sua vida. Eu creio nisso. E aí, dando sequência, a gente vai para uma parte interessante que diz aqui, a partir do versículo 5. Então o Senhor dirigiu minha palavra. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Então, o Senhor perguntou para todos, através do profeta Jeremias, e aí, eu não posso ser oleiro também com vocês, fazer o que eu quiser? Como barro nas mãos dos olheiros, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Então aqui está falando o seguinte, que assim como nós somos um barro na mão do oleiro que ele pode moldar como quiser, ele faz o mesmo com a nação inteira. Uma nação inteira, ele pode converter, ele pode ajudar, ele pode transformar. Como também ele pode fazer o contrário. E no 9 diz assim, e se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo, não, Deus tinha bons planos, mas essa nação está fazendo o que reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Nós começamos esse vídeo fazendo uma pergunta sobre Jair Bolsonaro. Eu assisti vários vídeos de pastores, teólogos, falando, afirmando, segundo eles, que Jair Bolsonaro perdeu o seu poder porque em determinado momento do seu governo como presidente do Brasil, ele consagrou o Brasil a Nossa Senhora. Eu não vi essa consagração, tá? Procurei, não encontrei, mas já vi realmente várias pessoas falando. Então aqui eu não vou tomar juízo de valor. Eu não vou falar que foi isso, que não foi. Agora, caso o presidente até então, em exercício, Bolsonaro fez isso, realmente, essa é uma prática que o Senhor condena. Essa é uma prática que o Senhor não aprova. Pode ser, né, que o Senhor tinha planos para o Brasil de Bolsonaro se manter no poder. E aí ele fez algo que ele reprova, e aí ele está se arrependendo do bem que podia fazer em favor dele. Porque isso aqui a gente está vendo, gente, no Antigo Testamento, que essa consagração a ídolos, isso é muito sério para o Senhor.
Tá? Tem pessoas que não entendem do mundo espiritual e que acham que isso é, no máximo, um pecado, uma coisa ruim, mas não entendem o poder disso. Quando você consagra uma nação a um ídolo, a um objeto sem nada que eu falo assim, que não serve para nada, é mudo, surdo. Uma imagem, seja ela qual for, não estou falando mal contra a Igreja Católica como si, mas contra ídolos, né? Inclusive o próprio Papa recentemente falou que Jesus é o caminho e não Maria. Maria é maravilhosa, minha filha se chama Maria, mas nós estamos falando de idolatria a uma estátua morta. Então, isso pode fazer sentido sim, tá? Eu não quero transformar esse vídeo em algo político, aqui nós estamos falando de princípios, mas muitas vezes não tem como a gente mudar o político do espiritual, porque aqui a gente vê em Jeremias muitos aspectos políticos, aqui fala muito da política, entendeu? E a política, quando você consagra uma nação, quando você faz acordos políticos, adorando a deuses de outras nações, e faz essa mistureba toda, envolvendo idolatria e pecado, você vai ter problemas políticos, sendo que você teria uma proteção do Senhor. Então aqui ele fala, ele se arrepende quando uma nação faz algo que ele abomina. Então, será que Bolsonaro perdeu por causa disso? Eu não sei, não posso afirmar. Mas se o que as pessoas estão falando é verdade, pode ser, pelo que a gente está lendo, pelo que a gente estuda, pelo que a gente conhece das escrituras, pode fazer sentido sim, tá? A gente sabe que tem todo um sistema que é contra o Bolsonaro. Na minha opinião, ele foi o melhor presidente de todos. Estou falando do ponto de vista econômico, não estou indo para o lado da ideologia. Ele deixou todas as estatais com muito lucro, ele deixou muito dinheiro em caixa, gente. O país cresceu no meio de uma pandemia, sabe? Nenhum escândalo de corrupção. A gente está vendo escândalos de corrupções nesse governo e nos anteriores de Bolsonaro toda semana. É mensalão, é petrolão, é lava-jato, é prende todo mundo do PT preso. No governo Bolsonaro, nem um escândalo, tudo dando lucro. E aí quando o Brasil estava prestes a explodir, aí para uma coisa próxima de um primeiro mundo ou de um país muito bom, o Brasil perde Bolsonaro. E entra o Lula, que está realmente devastando a economia, destruindo a economia. Fala, mas aí você pergunta, mas Luiz, mas não é melhor para o Brasil Bolsonaro? Pois é, mas as coisas de Deus, os mistérios de Deus, primeiro que a gente não compreende, mas Deus não trabalha assim. Se Deus entregou na mão do Bolsonaro no governo e ele consagrou a ídolos, então, para Deus ele cometeu um pecado. Mas vamos seguir aqui para a gente entender um pouco mais isso. Versículo 15 está assim, ó. Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim. Queimam incensos a ídolos inúteis. Olha aqui mais uma vez Deus falando da idolatria. Ídolos inúteis que os fazem tropeçar em seus caminhos e nas antigas veredas, para que andem em desvios em estradas não aterradas. Então isso tudo traz desvio. A terra deles... Então olha a consequência aqui no versículo 16. A terra deles ficará deserta e será tema de permanente zombaria. Todos os que por ela passarem ficarão chocados e balançarão a cabeça. É o que está acontecendo com o Brasil, gente. O Brasil hoje, infelizmente, está sendo motivo de zombaria, cara. Nosso país virou motivo de chacota internacional. Está uma vergonha tudo que está acontecendo. Entendeu? Então, a gente tem que vigiar. Nós temos que orar pelos nossos governantes atuais. Sim, eu já fiz um vídeo sobre isso. Procure aqui no nosso canal. A gente deve orar, sim, pelas autoridades que estão. E principalmente que, se for uma autoridade corrupta, como está acontecendo agora, que as coisas venham à tona e que a justiça de Deus aconteça. Isso é orar. Não é orar para a pessoa morrer, é orar para o bem da nação. Orar pela restauração da nação. E orar também para que venham novos governantes melhores, governantes íntegros, que tenham o coração voltado para o Senhor, governantes que amem de verdade essa nação, que amem essa palavra acima de tudo, que amem o Jesus Cristo, que consagrem a Jesus. A Jesus, sim, é a única coisa que nós devemos consagrar a nossa vida, nosso trabalho, nosso tempo e uma nação. A Jesus Cristo, ao Senhor Todo-Poderoso. Amém? Então eu desejo que através desse vídeo você seja moldado como o oleiro nos molda e que você tenha o coração voltado para Cristo e consagre para Cristo Jesus as coisas na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.